Bom dia. Me chamo Eric Carlson, eu de Santiago. Eu não falo bem o português. Eso es cierto. Pero ustedes tienen los audífonos para escuchar mi español. ¿Despacio? Ok, despacio. Estou encantado de estar acá. Estou muito feliz de estar aqui para América do Sul. E eu tenho meu escritório em Santiago. Não está saindo som? Está saindo aí? E podemos falar com... Não. Está saindo aqui não. Temos trabalhado juntos. E é um prazer estar aqui para transmitir... Não está saindo não. Agora sim. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. E é um prazer trabalhar com Thaís, que eu vou passar a palavra para ela. Bom dia, gente. Hoje vai ser, então, vocês voltam tiro, né? Português e espanhol. É um prazer muito grande, realmente, estar aqui. Eu sou oficial de programação no Escritório do Brasil, sou advogada, sou doutora em Direito aqui pela UNB. E a gente vem tentando realmente realizar essa reunião faz muito tempo. E acho que interessante também vai ser a gente seguir em contato, porque eu imagino que depois vocês vão ter experiências super importantes para a gente poder passar para outras regiões também, como experiências saídas do país. Então, a proposta também que eu já fiquei pensando é que a gente mantenha esse contato para tirar também, né, pegar essas experiências e levar para outras regiões e outras experiências como essa, e outros colegas também daqui do Brasil que não estão aqui, mas que podem se beneficiar dessa discussão. Então, a ideia hoje é que a gente faça um apanhado geral das discussões que estão acontecendo aqui no Brasil, do que a gente está trabalhando com relação ao tema. É importante... Acho que já vamos começar. Não está funcionando. Vamos. Eu queria primeiro dar um apanhado geral de onde esse tema entra no trabalho da OIT, mais especificamente com relação ao tema LGBT. O tema HIV/AIDS a gente já viu bastante ontem com relação às recomendações e à convenção, mas o tema LGBT é um tema tão controverso e tão complicado que, mesmo na ONU, ele é muito recente. A primeira discussão maior que a gente teve no Sistema das Nações Unidas foi em 2011, que é muito pouco tempo atrás, onde a gente teve um conselho e que saiu uma resolução expressando uma grave preocupação com a situação de violência e exclusão a que as pessoas LGBTs estavam vivendo no mundo inteiro. A partir daí, o Alto Comissariado das Nações Unidas realizou um relatório. Essa publicaçãozinha azul que vocês receberam, eu não vou falar muito, porque tem muita coisa interessante aqui dessa história. E, inclusive, tem as 4 grandes recomendações que a ONU traça para todos os países do mundo, para que eles possam seguir. A grande importância dessas recomendações é que elas vêm com um parâmetro internacional e que, como a Kirsten falou ontem, é o parâmetro básico. Isso nos dá a possibilidade de colocar isso como algo legítimo, já que a gente está partindo tanto do campo do costume, do preconceito, da crença, da religião, a gente precisa de algo isento a isso para a gente questionar essas situações de exclusão e de exploração que a gente sabe que acontece todos os dias. Então, já pode passar. E aí eu ia entrar só antes, rápido. Ontem a gente falou bastante, o Jean falou bastante do tema dos direitos humanos. E a gente sempre brinca, quando eu estou dando aula sobre o tema de direitos humanos, quais são os direitos que não são humanos. Ainda direito ambiental a gente faz em prol do ser humano. Então, no final das contas, todos os direitos são humanos. E a gente acabou tratando os direitos humanos como algo menor, como algo que também sofre preconceito, que a gente ouve todo dia. Direitos humanos é passar a mão na cabeça de bandido. Direitos humanos, como sempre, direitos humanos sendo alguma coisa muito ruim. E eu gosto muito da definição dos direitos humanos como sendo um instrumento de garantia de igualdade. De garantia de igualdade, ou seja, de tratar algumas vezes de maneira desigual aquelas pessoas que, por motivo de exclusão, não têm seus direitos garantidos. E eu também tenho uma questão, e aí Fernando Pessoa me ajudou muito com a poesia dele, que fala sobre as diferenças, que ele diz: ninguém pode provar que é mais que só diferente.
E eu não gosto muito também da palavra diferença quando a gente fala das multiplicidades. Porque quando a gente diz aqueles são os diferentes, eu estou dizendo que eu tenho um padrão, que eu sou o certo. Né? Eu tenho que ter tolerância. Por que tem que tolerar? Se é igual, se faz parte da humanidade, se faz parte da humanidade ser múltiplo. Uma amiga minha sempre dizia, por que é tão grave você ter uma relação com outra mulher, uma mulher ter uma relação com outra mulher? É a mesma coisa que ser canhoto, que há anos atrás era um problema e as pessoas precisavam escrever com a mão direita de qualquer forma. Então, são coisas que a gente cria como grande diferença de padrão, mas que, na realidade, se você for olhar de forma natural, é o espelho da multiplicidade. Então, não existe diferença, existe multiplicidade de ser humano. E, a partir do momento que a gente vê o ser humano na sua multiplicidade, a gente não estabelece um padrão correto. Né? E é esse padrão correto que nos faz, por exemplo, o tempo todo, nos comover mais quando o crime é contra um menino de classe média que foi arrastado brutalmente num carro, que vira projeto de lei, que a gente sabe o nome dele, e não se tocar tanto ou sequer saber das crianças da mesma idade que são mortas de formas brutais nas favelas. É a mesma criança, o mesmo status, é o mesmo ser humano, mas a capacidade de comoção nacional é muito menor. Então, é a partir disso, principalmente a justiça, né, tem um papel fundamental de colocar o mesmo valor nos seres humanos que têm o mesmo valor. Então, acho que esse é o patamar geral que nos traz e nos move quando a gente fala de exclusão e de discriminação. Já foi, só para não demorar. Agora, a gente teve, esse ano, as Nações Unidas se reuniram novamente, e a gente teve uma segunda resolução, que foi uma vitória muito grande. O Brasil teve presente na votação, votou a favor, inclusive apoiou o processo. E, a partir já do final desse ano, provavelmente vai começar a ser feito um outro relatório, onde a gente vai ver a situação mundial de forma mais atualizada. Essa publicação tem alguns, não vou parar por conta do tempo, para a gente não atrasar muito, mas ele tem algumas histórias interessantes, graves, interessantes, mas não do ponto de vista, mas extremamente graves, interessantes da gente reconhecer no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E o Brasil, por exemplo, se fala de situações do estupro corretivo. Aqui, muitas mulheres lésbicas ainda são submetidas a essa violência extremamente grave, vindo do preconceito de que uma mulher está com outra mulher porque não teve um homem de verdade, porque não teve, enfim, porque não transou com um homem de verdade, porque não sabe o que é isso, e acaba sofrendo estupros coletivos de forma muito recorrente. Aqui em Brasília acontece o tempo todo, no país acontece o tempo todo, e a gente precisa estar atento, porque essas pessoas, quando chegam no local para reivindicar, têm, inclusive, vergonha de contar. Tem vergonha de contar porque a gente trata as pessoas no mundo heterossexual. A gente tem depois eu vou falar, o Fórum de Empresas e Garantia de Direito LGBT no Brasil, com grandes empresas. E uma representante da IBM, ela diz o seguinte: tem mudanças simples que a gente tem que fazer no dia a dia. Ao invés de você dizer para o seu colega de trabalho, você tem esposa? Você pode dizer, você é casado? Tem alguém que você queira trazer para a nossa reunião? Senão você não dá a ele o direito da escolha. Ele tem que dizer não, ou mentir, ou dizer, tem que ser constrangido, não, eu tenho um marido, eu tenho um companheiro. Isso já é mais constrangedor. Então, são mudanças simples no dia a dia que a gente pode integrar as pessoas e fazer com que as pessoas se sintam à vontade no seu ambiente de trabalho. Afinal de contas, a gente passa grande parte da nossa vida no trabalho. Excelente, muchas gracias, Thais, por la introducción. Muito obrigado, Thais, pela introdução. Aqui na OIT Brasil, fizemos uma abordagem integrada, trabalhando com os direitos das pessoas que são LGBT, sejam os gays, lésbicas, bissexuais e trans. E quando falamos de trans, quando eu digo trans, quero dizer transexuais, transgênero e travesti. Eu sei que é importante falar desse tipo de terminologia, e eu trabalho muito com gente trans no Chile, na Argentina, Paraguai, e eles e elas preferem o termo trans, mas é importante fazer essa distinção entre travesti, transgênero e transexual.
Dentro do contexto do Brasil, Faz uma autoidentificação. O transexual é aquela pessoa, como já, né, a gente falou ontem no geral, que ela nasceu com um sexo biológico, mas ela se identifica com outro sexo. Então, é alguém que nasceu com sexo masculino, mas se identifica como mulher, ou ao contrário. Então, a gente chama de homens e mulheres trans. O caso da travesti, existem muitas pessoas no Brasil, e militantes dos direitos humanos, que elas fazem questão de dizer, não, eu não sou trans, eu sou travesti, porque eu reconheço que eu sou um homem, por exemplo, no caso de trans feminina, mas eu quero me mostrar como mulher, mas eu sei que eu nunca vou ser uma mulher. Então, ela tem uma consciência interna de que ela é um homem, normalmente não quer fazer cirurgia, algumas vezes até faz, mas normalmente não, mas que ela quer se representar no mundo como mulher. No caso da transexual, normalmente o discurso é, eu sou uma mulher, o meu sexo foi errado. Eu sou uma mulher por inteira, o que eu tenho errado é o órgão genital que tem que sair e eu vou... Por isso que a cirurgia é chamada de cirurgia de adequação sexual. E não é de mudança de sexo como era antigamente. Né? Antigamente a gente falava fazer uma cirurgia de mudança de sexo. Não, hoje a gente fala, é uma cirurgia de adequação sexual. Você vai adequar o seu corpo ao seu gênero mental. E muitas travestis dizem, não, eu não quero. Eu sou travesti, eu sou biologicamente homem, eu sei que eu sou, mas eu quero me vestir como mulher, eu quero me travestir como mulher e ser aceita dessa forma. Então, é mais uma questão de identidade. E aí, como o movimento social é múltiplo, né, e a gente não tem categorias, a gente tem essa sopinha de letras, LGBT, não abarca tudo. Porque a gente tem hoje pessoas que dizem, não, eu não tenho gênero, eu não quero ser chamada de homem ou mulher. Eu quero me vestir do jeito que eu quiser e eu não quero ter nenhum gênero definido. Mas é basicamente uma questão de auto-identidade. Perfecto, sí, la identidad es compleja. A entidade é complexa e depois na exposição com a Ana vamos pegar 5 minutos para falar de sexo e gênero. É uma excelente explicação que ela deu. Eu sempre tenho muita calma, porque quando falamos de H e LGBT, ou transexuais ou gays, na mesma frase, é muito perigoso. Porque quando começou essa epidemia, você falou do câncer gay, do câncer de cor rosa. Você falou de vários grupos de pessoas com certo comportamento, que era muito, muito perigoso. Sabemos a respeito que a Ana apresentou, todos e todas, homens ou mulheres, trans ou crianças, dependendo do risco e situações de risco e vulnerabilidade, estamos todos e todos vulneráveis a isso. Por isso sempre eu faço uma pausa. Não é porque uma pessoa LGBT tem mais chances, porque sabemos que é uma questão de proteger. Por isso que eu sempre faço essa pausa. Por que estamos falando de LGBT ou direitos da comunidade LGBT? Porque existe uma relação estreita na discriminação contra certos grupos e maior vulnerabilidade. E sempre trabalhamos na OIT pelos mandantes, trabalhadores, empregadores, governos. E eles captaram essas sutilezas. E eles queriam que começássemos a tratar esses assuntos de uma forma muito direta com os grupos, com essas pessoas que vivem com esses HIV. E isso que é mais lindo dessa experiência. Que vocês estejam aqui, sim, vocês peritos estejam aqui, sentar com vocês, sindicalistas, empregadores, pessoas que têm HIV, trans, gays, e todos, e que podamos construir um diálogo muito rico, respeituoso. Isso, para mim, isso foi uma coisa importantíssima. Falamos muito de homofobia e de transfobia. Sabemos o que é transexual, enfim. Rapidamente, essas são definições muito boas que eu tenho.
temor, rejeição, ou condutas discriminatórias. É importante ter em mente que estigmas, que é discriminação, no caso, homofobia contra homossexuais, ou a ideia de ser homossexual, ou a mesma coisa com transfobia. Temor, rejeição, isso se vê nos locais de trabalho. E nesses lugares que vocês viram hoje, está presente esse temor. Nós podemos falar de sidofobia também. O temor, o medo ao HIV. A Ana mencionou da garçonete, que nós imaginamos que ela tinha HIV, e o temor de entender como se transmite o HIV é muito forte. Eu trabalho com Marcela Romero, que é uma pessoa transexual da Argentina. Ela representa as pessoas das Américas. Ela falou isso muito forte. Os transexuais, tanto homens como mulheres das Américas, se enfrentam a exclusão social que afasta a atenção de saúde, o emprego, a justiça, incrementando a vulnerabilidade do HIV e dos direitos humanos. Falamos de ontem, quando muitas pessoas disseram que, Érica, falaram dessa rejeição, né? O primeiro passo é a rejeição para os trans, que passam por muitos lugares que eles são rejeitados. Isso afeta muito essas pessoas que têm seus direitos vulneráveis quase a vida inteira. Ao final, quando tem os direitos laborais vulnerabilizados, numa longa viagem de discriminação. Nós sabemos que isso faça com que a gente se esconda. Nós pensamos que o HIV que é um câncer rosa e que é um câncer gay. Eu não sou gay porque ir buscar uma ajuda ou participar no trabalho ou num seminário sobre HIV, porque estar no seminário pode pensar que eu sou HIV. Mesmo que isso seja ridículo, isso é muito forte, como homens e mulheres. Eu não quero ser visto como uma pessoa gay, então o HIV traz esse tipo de problemas, esse tipo de conceitos errados. Essa é a mesa em 2002 que começou esse projeto e finalmente que virou uma coisa lindíssima, que todos têm esse manual. Seria bom que vocês possam pegar esse manual para ter como referência ao assunto. Nós estivemos com sindicalistas, com empregadores em ONU HIV. Queremos trabalhar primeiro a violação de direitos humanos das pessoas LGBT primeiro. Vamos fazer o primeiro. Como vemos, a homofobia, a transfobia é uma barreira para que todos nós sejamos mais saudáveis e tenhamos acesso à informação e prevenção do HIV. Como eu falei agora, homofobia e transfobia afeta não somente as pessoas que são discriminadas, sino também as pessoas que discriminam. Isso é muito importante. Se eu penso que eles são o problema, se eu não tenho problema, porém, eu não corro nenhum risco. É outra mentira. Isso é um mito. Então, desse jeito, nós abrimos a porta para uma resposta mais complexa do HIV no Brasil. Eu bato palmas para as oficinas aqui em Brasília, os escritórios daqui, porque eles enxergaram desde um princípio, como é o nome do título, não é somente o manual,
é a promoção dos direitos humanos de pessoas LGBT no mundo do trabalho. Isso é muito importante, fazer um ênfase nisso aqui. Não dá problema. Muito bom este manual, não só pela parte gráfica, mas também pelos conteúdos, e nos traz muitos casos reais. No quarto temos 4 baseados em pessoas reais, pegamos nos elementos-chave e vimos que uma experiência de um homem gay, uma sindicalista lésbica e uma trabalhadora trans. E quando tiverem tempo, sugiro que leiam com mais cuidado durante a noite, por exemplo, e leiam esse manual, porque esse trabalho, podem imaginar, é o trabalho de se sentar com sindicalistas, empregadores, gente gay, gente trans, gente com HIV, e eles próprios construíram, martelaram, trabalharam nesses casos, e são ótimos porque refletem a realidade dessas pessoas. E um último caso, do Carlos, e eu quero e venho aqui e preciso de um voluntário ou uma voluntária, porque na página, deixa-me ver, 46, no primeiro parágrafo, que começa com apesar da conversa, alguém pode ler esse parágrafo para mim, por favor? Dizendo para si mesmo: eu não sou gay, eu nunca transei com homens. Sempre pensou que essa doença só acometia homossexuais. Não se conformava com a situação. Pensava na reação das pessoas quando descobrissem que ele estava infectado. Poderiam achar que era gay. Isso passa acontece em todos os lugares do mundo, todos os dias, seja na América do Sul, em outros cantos, e é interessante ver a interpretação deste grupo, porque o Carlos, no caso, é um homem heterossexual. Mas existe este conceito contra a população gay, e existe o próprio caminho pessoal, e neste caso específico, porque tem que buscar informação, falar com diferentes pessoas. Então o Carlos cresce no processo. É interessante ver que neste caso, que não é estigmatizante contra a população LGBT, porque não conecta uma coisa com a outra. E esses são casos reais, claro que alterados um pouco para proteger a identidade das pessoas. Também restringimos alguns pedaços da informação com algumas modificações, mas trabalhando juntamente com o PNUD, fizemos também estes posters, estes cartazes. Este é um grande amigo meu, da OIT. Vocês devem ter visto o outro cartaz que está lá no corredor, que diz: sou sindicalista, convivo com HIV e sou gay. Então ele é um homem com uma personalidade muito forte, um líder na sua área. E neste cartaz vou mostrar 3 versões dele. São rostos e faces reais, com seus nomes reais também. E ele diz: eu trabalho com você. Uma pessoa trans aqui nesse cartaz. Janaína. Eu quero trabalhar com você, é o título. Eu trabalho com você no primeiro, eu quero trabalhar com você no segundo. Mas, no entanto, não me permitem que eu trabalhe com vocês muitas vezes porque sou diferente, mas eu quero. E eu trabalho como você, eu sou igual a você. Essa é a mensagem. Trabalho bem, faço a minha parte. Então, trabalho como você. E eu sempre quis trabalhar com você, se me permite. Isso é uma mensagem forte, porque são imagens que as pessoas conectam, por exemplo, com os nomes. Para além desse guia prático, fizemos também um projeto com a IT Brasil em Porto Alegre, trabalhando com o setor privado, várias empresas. Aplicamos o projeto piloto deste manual para ver se funcionava.
e saber o que é que os empresários, os trabalhadores e trabalhadoras queriam. Então aplicamos esse manual e as pessoas gostaram dessa abordagem, gostavam de falar dos direitos e dentro desse marco de direitos da comunidade LGBT e também adentrando com os temas de HIV. Porque a experiência LGBT não está confinada com certeza ao tema do HIV. Claro que existem outros aspectos, outros fatores que devem ser integrados. O HIV não é mais que um componente só. E aplicamos também um questionário para diferentes trabalhadores, cerca de 68, de diferentes empresas. Uma pesquisa com uma amostragem pequena, como podem imaginar, mas nos dá alguma luz em relação aos temas principais. E, estatisticamente, não podemos dizer que está completamente correto, não podemos generalizar, mas, de acordo com as 5 perguntas que foram colocadas, podemos ver mais ou menos os resultados. Perguntamos se o patrão descobre que o empregado tem HIV, ele ou ela procedem com a demissão. No caso, 35 nãos. 32 não sabem. Isso não está muito correto, né? Porque entre o não e o sim, falamos de uma incerteza no local de trabalho. E não é só em Porto Alegre, no Brasil, mas eu vejo isso nos vários países onde eu trabalho. Toda a gente respondendo, eu não sei, eu não sei. E por isso é importante que existam regras políticas claras de trabalho, que a gente saiba que existe toda uma legislação, um escopo legislativo que protege o trabalhador, porque seria ilegal fazer isso. Então, eu não sei, não é a melhor resposta. A sua empresa pede teste de HIV aos trabalhadores, trabalhadoras ou aos candidatos a emprego? 4 dizem que sim, 55 não, e, de novo, 9 que não sabem. Quando repetimos essa pergunta, os números podem variar dependendo da empresa que está em questão. E a Convenção 200 da OIT inspirou muitas políticas no ambiente de trabalho, é um pilar fundamental para que não exista nenhuma declaração forçada. Mas quando a informação não está clara, as pessoas não sabem. Nós vemos isso em vários setores do mercado de trabalho. Por exemplo, quando a pessoa vai fazer uma análise de sangue, às vezes nem sabe para que está fazendo essa análise. Seja para provar gravidez, HIV, uso de drogas, etc. Mas quando fazem esses testes, podem ter diferentes objetivos. Você acha que a sua empresa cria um ambiente de trabalho não discriminatório para os trabalhadores homossexuais ou transexuais? Estamos falando de gente que maioritariamente, estamos falando de 68, então a maioria se identificava como heterossexuais. Então, estamos falando de gente que não é LGBT e que se imaginam, se colocam na posição de uma pessoa que faz parte desse mesmo grupo. E então, de novo, 36 dizem que sim, mas parece quase uma montanha-russa isso aqui. 14 não, 14 não tem certeza, 5 não sabem. Então, se agregamos o não tem certeza, não sabe, vem que o resultado é quase o mesmo do sim. Então, as pessoas, em geral, não sabem porque o lugar de trabalho, muitas vezes, não se identifica como amigável ou não. E isso impacta, com certeza, no ambiente como um todo, quando não se aceitam as diferenças. E quando falamos de identidade de gênero ontem, vimos muitas pessoas que estão contra essa definição. Não quer dizer que isso seja exatamente assim, porque todos e todas temos identidade de gênero, então não podemos estar contra isso por princípio.
Mas se o lugar de trabalho não aceita algumas identidades de gênero ou algumas expressões, formas de expressão da sexualidade, então vemos que é um campo de cultivo para a discriminação, seja em relação a HIV ou a outras circunstâncias. Fazemos esta pergunta sempre também quando trabalhamos com caminhoneiros, com gente que trabalha em Minas, e vamos ver as mesmas perguntas durante a tarde com essa população no Paraguai. Então a pergunta é se a homossexualidade é uma doença. 6 dizem que sim, 58 dizem que não, e depois o não tem certeza e o não sabe. Desde dos anos 90, que as Nações Unidas definem que o HIV, que a homossexualidade não é uma doença, mas são mitos que infelizmente persistem. Uma coisa é dizer que é uma doença do ponto de vista científico, que é óbvio que é falso, e outra coisa é uma interpretação, uma opinião. E várias pessoas dizem que sim. 48 não, 5 não tem certeza e 7 não sabem. Sempre me preocupem os que não têm certeza e não sabem. Porque, apesar de ser uma amostra pequena, reflete que existem circunstâncias diferentes nos diferentes ambientes de trabalho, seja no Brasil ou nos países da região, e é preciso tomar uma atitude em relação a isso. Depois deste questionário, que foi bem acolhido, várias empresas criaram comitês de luta contra a discriminação, comitês para a igualdade de gênero, com outras nomenclaturas, e trabalharam muito em cima deste manual. Então, eu sugiro que o leiam com calma, os casos apresentados são ótimos, e se existe alguma experiência que vocês tenham com a comunidade LGBT ou não, acho que devem ler, porque isso vai abrir uma porta, uma janela para que vocês vejam um mundo de trabalhadores que é distinto do que aquele que nós poderíamos imaginar. Uma ótima experiência e, de novo, passo o microfone a Thaís. Antes, rápido, pontuar. Primeiro, que eu acho que a gente tem que fazer justiça com o movimento social no Brasil. Todos esses avanços que a gente teve, inclusive a primeira resolução da ONU em 2011, foi fruto da ação dos movimentos sociais no mundo inteiro e, sobretudo, no Brasil. O Brasil tem um histórico de militância extremamente competente e atuante, e que, certamente, se não fosse a interferência dessa militância no Brasil, a gente não teria tido grande parte dos avanços que a gente teve hoje. De fazer pressão no Congresso, fazer pressão nas instâncias. Então, assim, eu queria fazer esse reconhecimento, porque estamos aqui hoje, a OIT, né, o Judiciário e o movimento social tem um papel muito importante nesse curso que está acontecendo, nesse diálogo que está acontecendo. A outra coisa que a gente sempre fala de identidade de gênero, orientação sexual, LGBT e a relação com HIV/AIDS. É importante também falar que, normalmente, o grande grupo vulnerável, e quando a gente fala vulnerável, pessoas LGBT, mas a gente está falando da vulnerabilidade ao contágio do HIV/AIDS, basicamente dos gays, homens, por conta da formato do sexo e da troca de fluidos muito mais evidente. Existem pouquíssimos casos de mulheres gays, talvez, assim, existe até uma discussão muito grande se tem algum caso comprovado de contágio entre duas mulheres. Normalmente, a mulher que é considerada lésbica e que é portadora do vírus, ela ficou portadora, quer dizer, ela se contagiou com o vírus por uma relação com outro homem, né? Porque a bissexualidade é muito presente, mas não existe nenhuma prova do contágio na relação das duas mulheres. Então, realmente, e por isso o preconceito aumenta entre os homens gays, e que a gente já viu ontem, né, não precisa repetir, que esse preconceito ele vem de um histórico de vulnerabilidade que coloca muitas pessoas fora da sociedade. Então, não é porque gay faz mais sexo, ou porque vive na promiscuidade, mas porque é realmente excluído. E tem uma outra coisa aqui no Brasil, que a gente diminuiu muito as políticas de discussão do HIV/AIDS. Todos nós lembramos do boom do HIV/AIDS, principalmente o Cazuza, né, que foi o grande símbolo dessa questão no Brasil, onde uma fase que todo mundo ficou muito chocado e começou a se prevenir muito, e a gente teve uma baixa grande no contágio do HIV/AIDS aqui no Brasil.
E depois o tema parou de ser colocado e hoje os jovens já acham que isso não existe. A gente vê muitos jovens dizendo, não, mas ninguém morre mais disso. Então, talvez até por isso essas situações aconteçam. Né? Tudo bem, se a gente toma um remédio e acabou. Quer dizer, não tem a dimensão do que pode ser de gravidade. É verdade que tem tratamento eficaz hoje. Mas é verdade também que não tem cura, é verdade também que é grave. Então, essa gravidade não está mais sendo colocada socialmente. E é importante que a gente fale. Eu coloquei aqui o não falar é muito a gente pactuar com a situação. Quer dizer, não falar do HIV/AIDS é pactuar que está tudo bem, que não tem problema, quando, na verdade, tem um grande número de pessoas que estão sendo contagiadas todo dia. Não falar da discriminação LGBT e fazer de conta que está tudo bem é compactuar com a discriminação. Porque se a gente sabe que ela existe, mas a gente volta para o nosso trabalho e não menciona, e a gente não cria um ambiente confortável para que as pessoas possam viver, não adianta dizer, não, mas eu não tenho preconceito, está tudo bem, se a pessoa não quiser falar, que não fale. Não é a mesma coisa. A opressão ela já existe historicamente. A opressão não sai porque você não vai falar sobre isso. Então, é importante que a gente fale. E outra coisa é a confusão que, às vezes, a gente tem entre identidade de gênero e orientação sexual. Por exemplo, uma pessoa nasce homem e, aos 15 anos, 20 anos de idade, percebe que tem uma identidade sexual de mulher, faz a transição e diz, bom, eu nasci como Paulo, agora eu quero ser chamada de Paula. Essa Paula vai namorar com quem? Com quem ela quiser. Ela pode ser homossexual ou ela pode ser heterossexual. Então, existe uma confusão muito grande. Às vezes, quando tem uma mulher trans e ela diz assim, não, mas eu estou namorando outra mulher. A tendência que a gente ouve muito, mas para que virou mulher, então? Se gosta de mulher, ficava homem, estava tudo certo. Para que vai confundir as pessoas, confundir a cabeça de todo mundo, ficar numa vida de exclusão, de preconceito? Fica logo homem e continua namorando com mulher, está tudo certo. Então, a ideia da confusão, né, quer dizer, se eu quero mulher, por que não ficar homem? É que a identidade de gênero não tem nada a ver com a orientação sexual. Inclusive, tem casos de pessoas que, quando ela se muda a identidade, quer dizer, quando ela adequa a identidade de gênero, ela readequa a orientação sexual. Existem casos, por exemplo, de meninos que tinham relação com outros meninos, fizeram a transição para mulher, quando se reconheceram como mulher, começaram a namorar mulheres. Então, isso confunde a cabeça das pessoas, não é fácil. Né? Não é fácil entender isso. Esse caso que saiu agora há pouco tempo de que saiu até na televisão, de um ator que tem um filho trans e que está morando fora do país. Esse filho trans, quem era? Não me lembro. Não. Marcelo, exatamente. O filho dele, quer dizer, nasceu mulher, agora é um menino, mora fora do país e namora meninos. E ele disse que isso foi uma confusão na cabeça dele. Quase, mas, minha filha, por que você não continua mulher? Já que gosta de homem, para que essa confusão toda, esse vai e volta? Mas é que não tem relação. Então, se você tem uma mulher trans, que ela tem uma vida digna, que, enfim, ela vai ter menos risco, por exemplo, se ela tiver uma relação sexual com uma mulher, do que se tiver uma relação sexual com um homem. Enfim, isso varia muito e a gente tem que entender a amplitude da dimensão da sexualidade humana, para que a gente não faça as definições das caixinhas. Então, você mudou, necessariamente você vai assim, você vai... A sexualidade continua sendo múltipla, como é em nós. Assim, a sexualidade é múltipla, na gente é múltipla também, numa pessoa trans, porque é igual. Não tem nenhuma diferença, o sentimento, o desejo é exatamente o mesmo. Mas é importante essa questão do risco pela vulnerabilidade, da mesma forma como profissional do sexo. Não porque o comportamento seja diferente, porque todo mundo é um ser sexual e todo mundo tem relações sexuais porque é extremamente saudável. Então, as pessoas gay, heterossexual, transexual também vão procurar satisfação sexual. Agora, o mundo de exclusão, isso é um mundo que vai trazer tanto a exclusão do conhecimento como a exclusão da sociedade, a exclusão não ser aceito. Quer dizer, se eu não sou aceito com meu companheiro, minha companheira, eu vou procurar um lugar que eu seja aceito. E, muitas vezes, esses lugares são lugares que vulnerabilizam ainda mais as pessoas. Excelente. Excelente essa
essa expressão e é importante, como diz a Thais, agradecer ao Brasil, ao movimento da sociedade civil, que foi esse impulso, na verdade, que deu o fruto deste manual e internacionalmente se vê o Brasil como um exemplo muito positivo nessa temática. E falando de orientações sexuais, um colega meu estava fazendo uma palestra, ele é gay, e suponhamos, não sei se aqui tem gente gay, trans, lésbica, mas se supõe muitas vezes que é uma audiência hétero de princípio, mas é um mundo diverso. E uma pergunta que ele fez a um grupo de homens heterossexuais foi: qual foi o dia que você escolheu ser hétero? Porque se estamos falando de escolha sexual ou orientação sexual, é como uma bússola que sempre aponta para norte e que sempre encaminha alguém para essa direção. Daí falarmos de orientação sexual. Vamos partir para 5 minutos de perguntas? Ah, não. Você ainda quer falar algo? Só uma coisa com relação ao mundo do trabalho. No Brasil está começando a ser feito, que eu acho que interessa muito, e a gente precisa muito do apoio de vocês. Assim, o judiciário no Brasil eu realmente acho fundamental, porque é extremamente respeitado. Então, o que os senhores e as senhoras falam, isso é muito ouvido. É difícil alguém seguir com preconceito se tem um juiz ou uma juíza que diz: olha, isso não é aceito aqui. Então, as pessoas respeitam, isso é importante. E as ações positivas das empresas, para que, não só das empresas, mas do mundo do trabalho, para que tanto as pessoas vivendo com HIV/AIDS quanto as pessoas LGBT sejam aceitas no mundo do trabalho e tenham condição de ascender no trabalho, é importante. Por quê? Ação positiva é extremamente importante quando você tem um grupo excluído. Então, não adianta dizer: ah, não, vou fazer um processo de seleção todo igual. Então, não vai entrar. Vai entrar homem, branco, hétero. Porque mesmo as mulheres vão ficar no segundo plano para entrar. Então, você precisa ter esse olhar diferenciado. E é por isso que, com base nesse manual, no Brasil está sendo discutido como aplicar isso, de fato, no local de trabalho. Ele não é um manual só informativo, ele é um manual prático. Então, esse manual foi lançado em 2014, aqui no Instituto Carrefour, com a presença de mais de 80 grandes empresas no país, e isso eu estou falando de grandes mesmo, estou falando de Dow Química, estou falando de IBM, estou falando de multinacionais que têm trabalhos e políticas internas extremamente fortes com relação. A gente ouve esses presidentes falando e a gente acha que a gente está num mundo que não existe Feliciano, Bolsonaro, nada disso, porque parece que você está em outro mundo, um mundo à parte. De tamanho é o avanço interno e as políticas internas que eles têm de promoção de direito para que as pessoas realmente se sintam confortáveis. E por um motivo simples, um motivo comercial. Eles dizem: a empresa que não se abrir, daqui a 20 anos, fecha. Porque o mundo é diverso, o mundo é múltiplo, e eu tenho que atender ao mundo, às pessoas. Se eu continuar trabalhando com um grupo, eu só vou ouvir inovação daquele grupo. Eu quero inovação, eu quero boas ideias. E boas ideias pode vir de alguém na cadeira de roda, pode vir de alguém que tem a pele escura, pode vir de alguém que é gay, pode vir de alguém que é trans, porque as pessoas são seres pensantes, inteligentes, e é isso que eu quero. Eu quero produção, eu quero ideias novas e eu quero atingir um público cada vez maior. Então, essa é a proposta, além da proposta de garantia de direitos humanos. Existe um fórum no Brasil que se reúne em São Paulo com mais de 70 empresas. É um fórum de direitos, um fórum de empresas pelos direitos LGBT. Esse fórum já adotou o manual, inclusive pessoas do fórum participaram da construção do manual. E esse manual vai ser aplicado, a proposta agora aqui em parceria com a nossa sede, com o especialista, o Eric, que a gente faça ainda esse ano a formação em pelo menos 5 grandes empresas, com sede em São Paulo, por enquanto, pelo tempo que a gente tem, a gente precisa concentrar, e são grandes empresas, então a ideia é atingir um público cada vez maior. Essas empresas vão lançar agora, esse ano, os 10 compromissos da empresa pela promoção dos direitos LGBT, que inclui o tema HIV/AIDS, de forma muito clara. Ou seja, quais são os 10 compromissos que uma empresa, em prol dos direitos, tem que reconhecer e tem que praticar no seu dia a dia. E a gente vai começar também o lançamento desse manual em outros locais. A gente teve agora, foi requisitado, foi solicitado, pedido, a gente foi convidado a fazer o lançamento da OAB do Rio de Janeiro, que nós achamos extremamente interessante. A OAB do Rio de Janeiro tem um núcleo de promoção dos direitos LGBT,
e das discriminações, incluindo o HIV/AIDS, e eles nos solicitaram, provavelmente vai ser no dia 12 de dezembro, e a ideia é que cada vez mais pessoas conheçam esse material, conheçam o tema e que a gente possa disseminar a discussão, esclarecer e tentar trabalhar com ações positivas e de integração. Acho que não tem mais outra, não? Não? Ok, então é isso. Então, acho que a gente pode abrir para... Oba, um monte de mãozinha. Mato Grosso do Sul, eu sou presidente do tribunal e eu passei por uma experiência bem traumática, a questão da discriminação com um servidor, que eu tive que remover de ofício um servidor porque estava sofrendo assédio em razão da opção sexual. E vendo aqui o material, estava conversando com a colega aqui agora, não seria possível você distribuir lá da OIT para todos os tribunais esse material, porque eu acho que ele é altamente interessante para nós. Ok? Então fica aqui a proposta. Ok, me gusta. Não, e acho que mais do que distribuir isso, com certeza a gente pode fazer. Essa proposta da gente já ter o contato, a gente pode mandar um e-mail e pegar o contato tanto para ter as boas práticas como para enviar o material. Mas mais do que isso, se possível, a gente também poderia e gostaria de ter uma conversa com um grupo de funcionários para que a gente pudesse aprofundar a discussão do material. Acho que essa é uma ação que podia ser importante. Oi. E vamos fazer uma pergunta, eu sei que o café nos espera. Eu sei que o café está à nossa espera, mas vamos passar para 2 ou 3 perguntas e depois continuamos durante o café para não perdermos muito tempo. O que é que vocês acham? Eu queria só fazer uma menção. Em junho desse ano, teve uma sentença do Mato Grosso de uma empregada de uma empresa questionando, ela entrou pedindo dano moral, porque a empresa autorizou o uso do banheiro por transexual. E ela é uma mulher e se sentiu incomodada, ela se sentiu atingida por isso. Ela teve uma atitude extremamente discriminatória. E a sentença indeferiu o pedido de danos morais exatamente por entender que eu basicamente não disse isso, mas eu acho que nas entrelinhas que o preconceito da pessoa não justificaria qualquer dano moral. Mas foi uma decisão bem recente, até onde eu sei, eu acho que de vanguarda isso aí, e trouxe essa questão da identidade de gênero. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo também tem uma orientação no sentido. Eu não conheço o teor da lei estadual, mas eles mencionam uma lei que eu não sei se trata especificamente disso ou não. Acredito que sim. Na questão da utilização dos banheiros públicos no Estado de São Paulo por transexuais, travestis, de acordo com a identidade de gênero também. Mesmo que tendo órgão sexual masculino, vai poder usar o banheiro feminino, enfim. Super boa pergunta. Uma ótima pergunta. Só uma observação. Há 2 temáticas quando falamos de um trans que entra numa posição, uma ocupação profissional como trans. Sabemos que é muito difícil, existem várias barreiras e obstáculos e que existe uma diferença entre o que é a apresentação de gênero e o RG, a carteira de identidade. Vamos falar, por exemplo, como a Argentina está lidando com isso, mas outra coisa é quando a pessoa está no trabalho e se transforma nesse período. Isso é outro desafio, porque muitas vezes o empregador, a empregadora não sabe como lidar com essa transformação e as pessoas já estão inseridas no lugar de trabalho. E a questão do banheiro que você levantou também é importante. E nós somos binários na sociedade, tem que ser preto e branco, homens, mulheres, 1 e 0 como linguagem informática. E isso nos tira da zona de conforto, pensar que um trans ou uma trans, e para vocês mulheres, porque pensamos sempre em preto e branco. Então, vamos para a esquerda ou para a direita se somos homens e ou mulheres, mas o mundo é muito mais complicado que isso, na verdade. Vamos começar agora. E vamos falar de gênero. E temos visto muitas formas de discriminação. Mas vamos fazer uma pausa 5 minutinhos para que todo mundo entenda. Que todos entendemos o que significa o sexo de gênero. E tem uma seção muito boa no manual, na página 92. Mas antes de adentrar no manual, eu gostaria de saber de vocês. Quando falamos de sexo, o que é sexo para vocês?
uma pessoa tem um sexo e outra pessoa tem um sexo. Uma pessoa tem um sexo. Cada pessoa tem um sexo. O que significa o sexo? Se um homem tem um certo sexo e mulher... E se um homem tem um sexo e a mulher tem um sexo, de onde que vem isso? Questões biológicas, exatamente. Questões biológicas, exato. Como que nasce o corpo, né? Às vezes isso se confunde com gênero. E falamos com a Thaís, Sexo, não nasce com sexo. sexo, a pessoa nasce com sexo. Genitais masculinos ou femininos. Quando um tem genitais masculinos ou femininos, a gente não escolhe isso. Não. Nasce assim. Nasce desse jeito. Tem pessoas que é menino ou ninho ou ninha. Ou também pode nascer uma pessoa intersexo, que é Ou intersexo, que seria entre os dois. não elegimos o sexo. Que nós não escolhemos o sexo. O que é gênero? Que passa? Está relacionado a questões culturais, sociais, que definem o gênero da pessoa. Seu português é perfeito. Aí tem discussões se tem um, dois, ou como a gente vê aqui, tem vários gêneros, né? O gênero é algo fixo estabelecido pela natureza biológica como o sexo. Eu acho que o gênero é aquilo que a vivência cultural desde o nascimento, penso eu, não sei. Se constrói o gênero. O gênero é um processo constante de construção, como um rio que atravessa, que passa. O rio nunca é o mesmo, e ele sempre é o novo. A razão pela qual eu estou de terno e gravata aqui, e de você estar de vestido, são por questões de gênero. No Império Romano eu teria outra vestimenta, mas nesse momento na história a sociedade falava que o homem tinha que se vestir daquele jeito. E hoje em dia você fala que hoje temos que nos vestir dessa forma. Então são coisas que surgem, que mudam, e se muda o que está hoje, você pode mudar amanhã. Além do assunto do gênero, alguma outra questão de gênero? Identidade de gênero. E quando falamos das pessoas trans, bom, eu sou homem. Diz no manual. Refere-se aos papéis socialmente construídos, responsabilidades e relações de poder entre mulheres e homens, meninas e meninos que são baseados no seu sexo. Então, a razão pela qual em alguns países os homens trabalham com gado ou outras mulheres trabalham na fazenda ou em casa, ninguém diz as coisas são assim, são coisas que são construídas. O mais importante disso, como diz o manual, quando as atitudes aumentam a vulnerabilidade dos homens e dos meninos, para incentivar os comportamentos que os expõem ao risco de infecção por HIV. Por que estamos falando a respeito desse assunto de gênero? E como que influencia na vulnerabilidade do HIV? E vamos passar o microfone para a Ana para começar. Eu estava tentando um pouco de correção dos meus professores aqui. Então, gêneros são normas que se constroem. Tá. Nossa. Tá, estou tentando. Eu falei desde o princípio, mas eu quero melhorar.
Alguém me deu umas correções para o meu pronunciamento, então vou melhorar para a próxima visita. Mas já disse que vou fazer erros. Então, vamos falar agora de igualdade de gênero e populações-alvo. A recomendação diz, no seu preâmbulo, reconhece que, ainda que o HIV atinge tanto homens como mulheres, as mulheres e as meninas são mais expostas, eles são expostos a um risco maior, sendo, portanto, mais vulneráveis à infecção pelo HIV. Já falamos disso de manhã, que são mais vulneráveis por razões biológicas relacionadas ao sexo, mas também são desproporcionalmente afetadas devido a desigualdades de gênero. E aí estamos falando de normas, como a Eric explicou, de comportamento, o conceito na sociedade de o que é ser mulher, o que é ser homem. E os padrões, temos que lembrar que não estamos quando estamos falando de igualdade de gênero, claro, estamos falando de igualdade entre homens e mulheres, mas vai mais além dessa noção de igualdade entre homens e mulheres, de sexo. Estamos falando de pessoas de orientação sexual diferente, pessoas transgênero ou transexuais. Então, por isso falamos de desigualdades de gênero e que os padrões de comportamento que associamos ao gênero não só aumentam as vulnerabilidades das mulheres e das meninas, mas também dos homens, porque eu acho que o John Willis falou um pouquinho disso, comentou, essa ideia de o que é ser masculino numa sociedade assim que tem esse padrão de... Ele falou de domínio masculino, se me lembro bem. Isso de ter múltiplos parceiros sexuais e de correr risco, esses comportamentos de risco aumentam a vulnerabilidade dos homens. E os homens, estatisticamente, é menos provável que eles procuram informação, teste, que vão a serviços de saúde. Então, vai dos dois lados, né? E o impacto da desigualdade das mulheres é muito importante no contexto do HIV. O repertório de boas práticas de 2001 já falava, como um dos princípios-chave, sobre a igualdade de gênero, notando que quanto maior a discriminação contra as mulheres numa sociedade ou numa cultura, quanto mais é baixa a condição da mulher, mais negativamente é afetada pelo HIV. Então, o manual tem um capítulo 8 em que fala de igualdade de gênero, fala daquela distinção entre sexo e gênero, mas também fala... Eu tentei de compilar exemplos de casos em países, por exemplo, africanos, onde tem muitos fenômenos tradicionais, normas que dizemos que são nocivas, como, por exemplo, herência da viúva, que ele tinha em certos países que o irmão, por exemplo, hereda a viúva do marido, que talvez se ele morreu de AIDS, então, claro, tem mais risco, tem vulnerabilidade, também tem outras tradições que podem ser nocivas e tem as desvantagens econômicas sociais que afetam a mulher. E, por essa razão, a recomendação 200 vai mais além do repertório e diz que o empoderamento das mulheres, isso no preâmbulo, é fator-chave na resposta. E a recomendação no parágrafo 14, sugiro que vocês, com calma, depois leem bem aquele parágrafo, porque eu acho que é um instrumento muito ambicioso, a recomendação, e avançou muito essa noção de igualdade de gênero, de povos-chave, e fala da necessidade de tomar medidas no local do trabalho para assegurar, não promover, e teve muita discussão no desenvolvimento do texto da recomendação, e teve consenso que tínhamos que falar de assegurar
igualdade de gênero e empoderamento das mulheres no local do trabalho. Que isso parece uma coisa pequena, mas no contexto da discussão da recomendação entre 185 países, foi uma distinção que foi discutida e sublinhada. Também assegurar a prevenção da violência e assédio no local de trabalho. A recomendação, e eu fico muito orgulhosa disso, porque eu acho que é importante e tem só um outro instrumento da OIT que fala explicitamente do assédio no local do trabalho. E essa é a Convenção 169. Mas a recomendação diz que temos que tomar ações para assegurar a prevenção de assédio. E temos que promover a participação ativa de homens e mulheres nas respostas ao HIV, independentemente da orientação sexual. Isso também parece uma coisa muito pequena, mas em todas as discussões sobre o texto, o ano seguinte, da Declaração Política de 2011, que eu já mencionei, quase que não queriam mencionar a recomendação, porque tinha muita controvérsia, muita polêmica sobre a inclusão de orientação sexual na recomendação. E também tem a importância no parágrafo 14, de promover a proteção de direitos de saúde sexual e reprodutiva em programas de prevenção e atenção à saúde através do lugar do trabalho. Então, quais são os fatores que contribuem a uma maior vulnerabilidade das mulheres e das meninas no marco da HIV, da epidemia? São fatores sociais, de desvantagem, econômicos, também legais, jurídicos, e não sei se vocês pensam em outros desvantagens. Então, vamos ver uns exemplos de casos. São todos casos que eu encontrei que vêm dos tribunais da África, mas eu acho que são muito interessantes porque estão todos descritos no manual, mas são muito interessantes porque demonstram as diferentes maneiras porque a desigualdade faz que as mulheres são mais vulneráveis. No caso de Uganda contra Iga Amidu, que é um caso penal, esse caso eu consegui diretamente do juiz, porque eu tentei de procurar, e finalmente ele era um juiz que participou numa formação para as juízas. Tem uma organização de juízas internacionais, e ele me deu a decisão, e temos a decisão completa. Mas o caso interessante é que, nesse caso, a moça, ela ia se casar com a reclamante, com um senhor que era viúvo. E ela disse, a sua mulher estava doente quando morreu. Eu acho que a gente deveria fazer o teste de HIV antes de se casar. Ele se recusou, ele falou, não quero fazer. Então, ela rompeu, ela quebrou o fiançamento, assim, noivado. Ela rompeu, quebrou. E o que ele fez é que ele, com 2 amigos seus, apanhou ela quando ela estava voltando para casa. Os amigos levaram ela para a casa do homem, e ele violentou ela com os amigos que estavam aguentando ela. E então ela denunciou, e no tribunal ele falou, não, mas eu não violentei, porque de acordo com a lei de costume, nós éramos casados, e porque eu tinha recebido algumas vacas, algumas assim, do pai, e então nos consideramos casados, e um homem não pode violentar a sua mulher. E o tribunal rejeitou completamente todo o argumento e disse, não vamos aplicar essa lei de tradicional, vamos aplicar, porque já temos ratificado certos instrumentos, como o CEDAW, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, e disse que, de qualquer jeito,
mesmo se poderia considerar que os dois estavam casados, que não vamos julgar que um homem não pode violentar a sua esposa. Mas eu acho que esse caso demonstra como os fatores que podem fazer que as mulheres são mais vulneráveis. Porque se ele era soropositivo, que o caso não indica, mas, claro, ela teria sido exposta ao vírus. O próximo caso se chama Midwa versus Midwa, que é um caso da Quênia. E é muito simples, é um caso em que a mulher, quando ela casada, quando ela foi diagnosticada soropositiva, o marido mandou ela embora da casa e disse: você pode ficar, mas na casa, como num outro apartamento da empregada, fora da casa, porque você constitui um perigo para as crianças, para a família, e você é desheredada. E também, uma vez mais, o Tribunal de Quênia rejeitou o argumento, dizendo que ela não constituía um perigo para o lar familiar. Outro caso é o caso em Tanzânia, de Elizabeth Matawa. E, nesse caso, a mulher, no caso, ela cuidou muitos anos, 9 anos, do marido que morreu de AIDS. E, então, os 2 irmãos queriam virar ela da casa, que ela saísse da casa porque ela não tinha contribuído, e desheredar não só ela, mas as crianças dele, porque ela cuidou também das crianças dele. E o tribunal decidiu que não era uma questão de contribuição financeira para a construção da casa, mas que ela tinha contribuído de outras maneiras, cuidando dele por 9 anos, e que eles podiam ficar na casa com as crianças. Então, mas esses são casos que demonstram que ainda tem esses desafios para as mulheres, porque se são desheredadas, têm essas desvantagens econômicas. Muitas vezes, o que acontece, tem muitos estudos que demonstram que ficam em situações abusivas também, porque não tem como sustentar a família. Se tem crianças, muitas vezes ficam em situações de abuso doméstico, violência doméstica, porque não têm oportunidades econômicas. Por último, tem este caso de Botsuana, que foi um caso muito importante do Tribunal Supremo de Botsuana, em 2012, que é muito interessante, porque é o caso dos obstáculos jurídicos, os desafios das mulheres nesses países. Em Botsuana, era o caso de 3 irmãs que nunca se tinham casadas, e tinham uma certa idade. Quando morreu o pai delas, elas tinham sempre morado na casa familiar e tinham feito melhoramentos à casa, trabalhos na casa. Como se diz, sobrinho, metade sobrinho, veio dizer que, pela lei de costume, lei tradicional, que ele tinha o direito de heredar e elas não, mas que ele argumentou na corte de primeira instância que isso não era discriminação, porque elas tinham o direito de heredar todas as coisas da cozinha, os pratos e coisas assim. Mas o tribunal rejeitou, uma vez mais, o argumento, dizendo que nós, os juízes, temos o poder e o dever de reconhecer que somos um país mais avançado, que temos que reconhecer estes princípios que Botsuana tinha reconhecido, por exemplo, com a adoção de certos convenções da ONU sobre a igualdade da mulher. Mas são casos interessantes que demonstram os desafios, as desvantagens que fazem que as mulheres são mais vulneráveis. O direito internacional fala também, apela aos Estados para promover uma política de eliminação de discriminação contra as mulheres, incluindo no emprego. Essa é a Convenção CEDAW. E insta os Estados a tomar medidas também para eliminar a discriminação em acesso a serviços de saúde, garantir acesso a serviços médicos, incluindo informação sobre planeamento familiar, que é uma questão muito importante no marco da HIV.
Os diferentes comitês também das Nações Unidas, como o Comitê CEDAW, também emeteu uma recomendação específica sobre as mulheres e o HIV, pedindo ou instando que os programas de HIV deem especial atenção aos direitos e necessidades das mulheres e crianças e os fatores relacionados com o papel reprodutivo da mulher, reforçando os direitos reprodutivos sexuais da mulher. Referindo-se à posição de subordinação a algumas sociedades da mulher que as tornam particularmente vulneráveis. E a Comissão de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais também emitiu uns comentários gerais no ano 2000, em que pedem os estados que assegurassem a igualdade de acesso a serviços de saúde, informação e educação, inclusive em relação à saúde sexual e reprodutiva para as mulheres. Todos comentários que são bem relevantes no contexto da HIV. Já vimos as normas da OIT que apresentou a Kirsten, que são, como fazem... Eu penso dessas convenções como um bloco de convenções de igualdade da mulher. A Convenção 100 sobre a remuneração, Convenção 111, 156, porque muitas vezes as mulheres, por isso, são afetadas de maneira desproporcionada, porque têm que cuidar não só as crianças, se estão doentes, ou pessoas a cargo, mas pode ser um marido, outro membro da família que estão doentes com HIV ou com outra doença. E isso afeta a capacidade para trabalhar dessas mulheres. E não podemos esquecer a Convenção 183 sobre a maternidade. Eu só queria tocar sobre isso. Assédio, no contexto da recomendação, eu queria só aclarar que se fala de assédio, mas nós interpretamos essa referência como assédio sexual e moral. O que eu acho que o Jean Willis falou de mobbing, bullying no local de trabalho. Então, a obrigação dos empregadores de prevenir, de tomar ações. E violência de gênero. Então, falando de violência de gênero, tem muitas estatísticas, não vou saltar sobre isso porque o manual fala muito disso, mas eu queria ressaltar uma coisa, que quando eu li, eu fiquei chocada. O segundo parágrafo, que em Sudáfrica, 1 de cada 9 jovens mulheres entre 15 e 24, reporta ter sido violentada. E isso quer dizer, nesse país, que as mulheres têm mais probabilidade de ser violentada no curso da vida delas do que ter acabado o liceu. Isso, gente, isso é chocante. É incrível. E as mulheres afetadas pelo HIV têm maior incidência de violência de gênero. E tem muitos estudos que dizem que os parceiros dessas mulheres que são abusivos têm mais tendência a ter comportamentos de risco eles mesmos. Então, é toda uma relação bem complexa. Vamos falar bem rapidinho também dos direitos de saúde sexual e reprodutiva. Já falamos da transmissão vertical, que pode se prevenir, mas as mulheres têm que ter o poder para tomar decisões, e em muitos países não podem. Tem que ter a possibilidade de negociar o uso do preservativo. E isso todo depende muito das relações de poder entre as relações íntimas entre homem e mulher, muitas vezes. As mulheres afetadas por HIV muitas vezes são excluídas de serviços de saúde e, em particular, serviços de planeamento familiar. E podem ser coagidas a não ter filhos ou submetidas à esterilização forçosa ou coerciva. Isso é o caso que foi reportado em junho de 2012 de 3 mulheres que foram forçadas a assinar consentimento para ser esterilizadas no momento em que estavam dando à luz. Então, estavam dando à luz e os médicos disseram: se vocês não firmam,
não vamos dar medicamento para vocês e apoio. Então, nesse momento em que uma pessoa não pode tomar uma decisão calma, tranquila, assinaram e foram esterilizadas porque as 3 estavam vivendo com HIV. E tem um caso agora que foi aceitado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um caso da Chile, sobre que eu acho que são também 3 mulheres vivendo com HIV que foram esterilizadas. Então, aqui são os grupos-alvos que já falamos. Eu vou tentar saltar um pouquinho. Já falamos do princípio-chave da não discriminação, mas eu queria aprofundizar um pouquinho sobre este parágrafo que fala desses segmentos da população que são mais discriminadas, mais vulneráveis. Então, trabalhadores migrantes, já falamos. Essa decisão vocês têm inteiramente no CD, mas é interessante porque é uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos de 2011 e cita a Convenção 111 e a recomendação. E é um caso em que o reclamante, que era nacional de Uzbequistão, ele tinha morado muitos anos na Rússia com toda a sua família. E ele estava casado com uma mulher russa e tinha uma criança, uma menina de 3 anos. Mas, quando ele aplicou para ter residência permanente, pela legislação russa, ele tinha que fazer o teste, obrigatoriamente. E, quando se diagnosticou positivo, recusaram. E o governo russo disse, não, isso é justificado, essa exclusão, por interesse de saúde pública, porque temos que proteger a saúde pública. O que é sempre a justificação. Mas o tribunal disse, não, é uma violação da Convenção Europeia, que cobre a discriminação por motivos de HIV, estado soropositivo, e, dado que examinou o fato que, por exemplo, turistas, outras pessoas que entravam no país, não tinham que fazer o teste, podiam ser seropositivos, e que não tinha justificação por motivo de saúde pública para essa exclusão. E o que é interessante é que existem essas restrições de viagem em pelo menos 40 países ainda. Eu acho que eu acho que talvez é 39 agora, mas que impedem as pessoas vivendo com HIV de migrar para obter o trabalho. E a recomendação fala muito dos trabalhadores migrantes e diz, no artigo 28, que os migrantes trabalhadores não deveriam ser excluídos de imigração para o trabalho pelo estado soropositivo. Então, orientação sexual, temos várias decisões que estão descritas no manual. Das primeiras menções foi uma decisão do Comitê de Direitos Humanos, no caso de Toonen, que era um australiano, que foi discriminado por uma lei penal na Austrália que criminalizava relações sexuais entre homens, e sem distinção se era num lugar público ou privado, que era criminalizado. Então, e esse caso também vocês têm uma descrição, uma referência no livro que a Thais mencionou, da campanha Livres e Iguais. Então, eu vou deixar, por causa do tempo, porque temos que cortar 15 minutos, e vou saltar um pouquinho. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, no caso de Smith versus Grady, também encontrou discriminação por motivos de orientação sexual no trabalho. Eram um homem gay e uma mulher gay que estavam nos serviços nas Forças Armadas em Inglaterra, no Reino Unido, e eles foram demitidos por motivo de orientação sexual. E o Tribunal Europeu confirmou que a orientação sexual, esse motivo de discriminação no emprego, é proibido. Então, vamos falar de outro grupo-chave, bem rápido, trabalhadores de sexo. Tem bastante jurisprudência recente
Este é um caso de 2010 do Tribunal Constitucional de Colômbia, no qual o tribunal examinou alegações de demissão sem justa causa. A reclamante trabalhava numa discoteca, como bar discoteca, e quando ficou grávida foi demitida. E o tribunal abordou, é uma decisão muito interessante, está em espanhol, no CD, mas o que é interessante é que o tribunal aborda a questão relativa ao trabalho do sexo e cita também o direito em outros países e faz toda uma análise sobre a jurisprudência de outros países, que talvez para vocês seria interessante. O tribunal observou que a reclamante era a única pessoa que era responsável pelo sustento da família dela. E disse que ela concluiu que ela tinha o mesmo direito para ter prestações, licença de gravidez, que qualquer outro trabalhador ou trabalhadora. E que as pessoas que praticam sexo comercial devem receber igual tratamento, têm os mesmos direitos. O mesmo foi a conclusão no último caso do Tribunal do Trabalho de Segunda Instância sul-africano, no caso de Kylie. E esse caso é muito interessante também, porque o trabalho do sexo é ilegal aí, então, no país. E o que o juiz faz toda uma análise. O juiz diz: vamos falar do que esta decisão não estabelece. Não estamos falando ou estabelecendo que o trabalho de sexo é legal ou deve ser reconhecido. Não estamos falando sobre a moralidade, mas o que estamos falando é dos direitos básicos, fundamentais de todos os trabalhadores e trabalhadoras. E mesmo se o trabalho de sexo é ilegal, não vamos deixar que o empregador beneficie, então, disso, porque ele tinha uma relação de trabalho com esta trabalhadora, ela ficou grávida, ele demitiu, e ela tem os mesmos direitos fundamentais. E esse caso foi um caso muito importante que foi citado e que está explicado mais no manual. Dois casos também muito interessantes e que a OIT participou, apoiou no marco da UNAIDS. São dois casos, um do Tribunal Supremo do Canadá, que é um acórdão que foi emitido em dezembro de 2013, então é bem recente. E é um caso como coletivo de 3 trabalhadores de sexo no Canadá que diziam que porque o trabalho de sexo era ilegal, e diziam que a criminalização do seu trabalho lhes criava uma situação de maior vulnerabilidade, porque tinham que se esconder, tinham menos segurança, tinham que exercer a profissão em lugares assim escondidos. E o tribunal concluiu que tinham razão e que as restrições, a criminalização do trabalho do sexo não era constitucional e violava a Carta de Direitos Humanos de Canadá. E convidou a legislatura de rever as leis, mas é um caso bem recente. E o outro que é interessante saiu em junho de 2003 do Tribunal Supremo dos Estados Unidos, no caso de Agency for International Development. E o que tem que ver é que, nesse caso, a Agência Internacional de Desenvolvimento, USAID, tinha um compromisso de antiprostituição, que as agências que recebiam dinheiro para trabalho nos diferentes países tinham que assinar, dizendo que não, quando iam fazer programas de prevenção da HIV, ou de serviços de saúde, de promoção de direitos sexuais e reprodutivos, que não podiam promover ou facilitar ou aprovar ou aceitar a prostituição.
E então, o que acontecia era que as pessoas que mais precisavam do serviço de saúde, por exemplo, as trabalhadoras do sexo, porque já vimos que a incidência de HIV, as novas infecções são muito mais altas nesse grupo, não tinham acesso. Não podiam beneficiar desses programas de prevenção. E o Tribunal Supremo decidiu que, como se diz, declarou que esse compromisso, o que se chama de Anti-Prostitution Pledge, que violava a Constituição. Então, já as agências podem trabalhar com esses grupos. Então, por motivo de prevenção, é uma decisão muito importante. E vou acabar com 2 casos também do Tribunal de África do Sul, mas são muito pertinentes ao tema que já falamos, porque são casos que lidaram com a questão de discriminação no trabalho. A reclamante, no caso de Christine Ehlers, que também é um caso bastante recente, de 2010, ela era uma trabalhadora transexual. Ela apresentou uma reclamação porque ela foi demitida, porque foi o empregador que não aceitava, e ela foi demitida sem justa causa, violando a cláusula de igualdade na Constituição sul-africana. E o tribunal observou que este caso mostra o que as pessoas discriminadas sofrem diariamente no local de trabalho. É muito forte o que ele diz. A reclamante não só sofreu discriminação e rejeição por parte da família, o que já falamos, né? Como também foi submetida ao ridículo por alguns dos seus colegas. Algumas pessoas pensavam que tinham o direito de lhe chamar nomes simplesmente porque era diferente. Este é um estado de coisa bastante triste. Ela destacava-se no lugar de trabalho, era a melhor. Ele diz assim na decisão: eu não entendo porque que a mudança de sexo pode afetar agora o seu desempenho. Foi muito forte. Então, ele mandou ela ser reintegrada, e mandou o empregador escrever uma carta de desculpas, que foi interessante. Também, falando de identidade de gênero, no mesmo Tribunal de Trabalho da África do Sul, temos o caso em 2009 de Quentin Atkins, que é um senhor que teve uma entrevista de trabalho, tudo foi muito bom, ele foi contratado, empregado, foi admitido ao serviço do empregador, mas depois que ele já começou a relação de trabalho, informou o patrão que ele tinha a intenção de mudar de sexo. E, nesse momento, o empregador demitiu o empregado, dizendo que ele se tinha conduzido de maneira desonesta, porque não tinha informado durante a entrevista das suas intenções. E o tribunal disse não. É discriminação, basicamente, muito simples. Não existe nenhuma obrigação da parte do empregador informar. E que, então, ele tinha sido discriminado por motivo de sexo e gênero, e lhe deu indenização e reintegração. E também tem um caso da Comissão de Igualdade de Oportunidade de Trato nos Estados Unidos, que se chama Holder versus Macy, que também está no manual, mas não podia botar tudo, né? Temos muito pouco tempo. Mas é um caso interessante, porque é na polícia, de um senhor que foi admitido à polícia, e depois ele foi empregado, e no primeiro dia do trabalho chegou vestido de mulher. E ele falou: não, eu tenho intenção de mudar de sexo, eu vou ser polícia, mas eu vou ser mulher. E foi demitido. E teve já uma decisão administrativa da comissão EEOC que fala que julga que foi discriminação inadmissível e que reintegrou ele no lugar do trabalho. Sorry. Eu estava movendo isso porque eu queria acabar com a minha. Então, agora vou passar o microfone a Eric, que vai profundizar sobre o tema. Do you want this? Yeah. Muchísimas gracias, Ana. Muito obrigado, Ana. Uma informação super clara.
E estes dois últimos casos falavam de gente trans. Vamos focar um pouquinho nessa área mais trans que abordamos inicialmente. Como se diz, é bússola que se traduz. Em espanhol é brújula. Então, em português é a bússola da OIT. Esse é um trabalho recente e de tudo que estamos falando ao longo destes 2 dias, direitos laborais, HIV, identidade de gênero, orientação sexual, tudo isso está dentro do conceito de trabalho aqui da OIT. A cada ano, no dia 17 de maio, que é o dia contra a homofobia, a transfobia, e se bem me recordo, foi quando surgiu o tema da homossexualidade ser uma doença ou não, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então é por isso que se comemora o 17 de maio. E como o Guy Ryder, nosso diretor-geral da OIT, destacou, ele disse isso que eu vou passar a transmitir para vocês, que transmite esse tema, essa temática forte de trabalho decente. A OIT reafirma o seu compromisso de promover o trabalho decente para todas as mulheres e os homens, independentemente da sua orientação sexual ou sua identidade de gênero. O trabalho decente só pode existir em condições de liberdade e dignidade e implica fomentar a inclusão e a diversidade. É uma mensagem muito clara, bonita e transparente para todos e todas e o que estamos fazendo nestes dias é exatamente isso, promover o trabalho decente. Isto vem no manual, na página 109, é importante destacar a informação também. Quando falamos de múltiplas formas de discriminação, gente que é pobre, que já é discriminada pelo seu status social, pela sua raça, etc. Então, todas estas formas que constituem uma constelação de fatores e se agrega ainda o HIV, o tema da homofobia ou transfobia, é mais uma agravante para esse quadro. Então, é uma constelação, como eu disse, de fatores de discriminação. Vou falar um pouquinho agora, e depois de ter feito essa apresentação em Porto Alegre, vou agora não tratar tanto dos números, mas são quase as mesmas perguntas que foram apresentadas em Porto Alegre a caminhoneiros do Paraguai e mais recentemente na Bolívia e no Chile. E neste caso, estamos falando de 337 indivíduos e perguntamos se um motorista tivesse relações sexuais com um travesti, perderia o respeito de seus companheiros? E a grande maioria disse que sim, 64,1%. Mas no mesmo estudo, sabíamos que alguns caminhoneiros assinalaram que tinham sexo com pessoas trans. Então, estamos falando de duas coisas. A cultura geral que diz não, é uma coisa que não é positiva, é negativa, pelo contrário. Ao mesmo tempo que estamos fazendo isso, vimos que existe essa necessidade de esconder as práticas sociais. E essas pessoas que se escondem não vão para uma capacitação, uma formação sobre o HIV ou sobre outras temáticas de prevenção. Não definimos também neste caso o que significa seguir com a mesma situação, se você conseguiria ter a mesma relação com o seu companheiro. Qual seria a percepção? Quase a metade disse que seria quase a mesma coisa, mas o que me preocupa, de novo, são as pessoas que não sabem que não estão de acordo. É como que sabemos que a gente é LGBT em todos os lugares, em todos os ambientes de trabalho, então não é de surpreender que as pessoas estejam aí, porque elas existem de fato. Mas se tomarmos em conta vários fatores nessa relação humana, vemos que tudo é afetado. E o mesmo perguntamos se as pessoas interpretavam isso como um pecado, uma coisa muito ruim, uma doença. E as pessoas, de novo, disseram que sim.
Aqui é uma pergunta que não fizemos em Porto Alegre, mas relacionada a essa questão de como as pessoas interpretam a relação e isso tudo com o meio político. As manifestações públicas de gays e lésbicas deveriam ser proibidas? É a pergunta. A metade disse que sim. Então, vemos uma interconectividade de direitos, estamos falando de estigma e, em seguida, discriminação. Eu estigmatizo a pessoa X, não gosto dela pela sua orientação sexual, e depois digo que o mesmo senhor X não tem direito de se manifestar, de participar numa qualquer manifestação de expressão pública da sua sexualidade. Então, uma inter-relação entre estigma e discriminação, como podem ver. O que é bom aqui é que muitos dos caminhoneiros reconheceram que existia esta cultura de homofobia e transfobia, e nós fizemos essa formação junto com eles, nós sentimos essa transformação acontecer. E quando vemos estatísticas muito negativas, posso pensar, não quer dizer que o caminhoneiro ou o mineiro seja dessa forma. Muitas vezes o ser humano tem essa parte negativa, mas existe uma parte, da classe que luta para mudar esse cenário. Um dos meus amigos, que é caminhoneiro e que participa nesse processo de formação, ele me disse que está convencido que é fundamental fazer esse trabalho contra a homofobia, a transfobia. E se eu não faço isso e não mudo a minha atitude, então eu estou sendo hipócrita. Por exemplo, um líder da comunidade de caminhoneiros no Paraguai convidou, por exemplo, esse meu amigo gay para ir à casa e ele falou-lhe o seguinte: bom, eu nunca convidei uma pessoa gay para vir à minha casa, mas vou fazê-lo agora e vou convidar os meus amigos aqui do bairro para as pessoas sentirem que isso tudo não é só discurso, que na prática eu aplico esses meus princípios. E quando vemos esse nosso trabalho gerar frutos, como este nosso manual que defende essa panóplia de direitos, nós podemos ficar satisfeitos com a nossa ação. Vamos focar agora não só no tema trans, que é muito abrangente, e aqui um pouquinho de uma representação gráfica, como se uma pessoa, através da discriminação, tivesse uma grande tesoura. A discriminação é como uma tesoura, portanto. Deixa-me explicar essa analogia. Este símbolo é um novo símbolo que é para ambos os sexos. Não sabemos ainda se vai ser levado adiante, mas já tem alguns países que estão utilizando essa figura para representar um banheiro unissexo. Aqui vemos a primeira tesoura, que está a cortar relação direta com a família, porque, como dizia John Willis ontem, uma pessoa gay pode estar no armário, e a transformação dessa pessoa quando ela é trans, é muito mais óbvia. Então, isso normalmente leva ao corte dos laços familiares. Falar também do bullying no ambiente escolar. Se quiser trabalhar também. E se quiser ir ao hospital, desfrutar de serviços de saúde, a mesma coisa. E no Chile e na Argentina existem situações, e houve um vídeo promovido por uma organização argentina em que se mostra uma mulher que vai ao hospital e o doutor pega o clipboard e diz Ernesto, 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 e a pessoa fica vermelha porque agora o nome dela é Maria, já não é Ernesto. E é um vídeo muito curto e depois mostra o doutor de novo voltando e falando Maria, Maria. Então este switch, esta mudança de utilizar o nome social da pessoa faz tanta diferença em termos de respeito aos seus direitos humanos. Então muitas pessoas saem da casa, da escola, da ajuda médica, da assistência médica e do mundo laboral, e muitas vezes a pessoa trans nas Américas, não sempre, mas porque há muitas pessoas trans
Thaís me pode corrigir, mas eu vi a parte do exame do Estado para que a pessoa possa trabalhar na função pública. Existe o caso, que eu não lembro o nome desse exame, mas normalmente é um exame feito às escuras para esses concursos públicos. Eu conheci pessoas trans aqui no Brasil que eram capazes de passar em concursos públicos, mas o que acontece muitas vezes é que quando existe esse diálogo cara a cara, rosto a rosto, então a gente fala, eu quero a pessoa mais capaz para esse trabalho, mas o Ernesto que eu falei não seria o melhor exemplo, infelizmente. Então a pessoa sempre justifica, não me dei conta que antes você era Ernesto, depois virou Maria. E a última alternativa para essas pessoas, infelizmente, é virar trabalhador do sexo. Aqui temos um grupo da Argentina que trabalha com discriminação e tem um plano nacional contra a discriminação. É o Instituto Nacional contra a Discriminação, Xenofobia e Racismo. Eles tratam da situação específica da pessoa trans. A marginalização se potencia quando pessoas com diversas orientações sexuais e diversidade de gênero, e normalmente são pobres, portadores de estigmas, migrantes, povos indígenas, etc. E esse é o caso de um número importante de mulheres trans na Argentina para as quais são fechadas todas as diversas oportunidades laborais e todos os meios de subsistência. Como dizia Jean Willis ontem, neste caso não é uma opção, é uma imposição, portanto. Não adianta nem falar se é correto, ilegal ou legal. No fundo, é simplesmente uma imposição. Há um projeto que se chama Pride, que quer dizer orgulho, que a OIT está levando a cabo em muitos países, inclusive na Argentina. Na África do Sul, Hungria, Tailândia, Argentina e outros países das Américas também. E fizemos um mini estudo sobre uma população, de novo, pequena, não é uma representação muito grande, estamos falando de 118 pessoas no caso. Todas essas pessoas convivem com o HIV. A metade era de homens e mulheres heterossexuais e a outra metade homens gays, bissexuais e mulheres trans. Uma divisão quase 50-50. E perguntamos se tinham sofrido discriminação no trabalho. Era difícil sair para comprar medicamentos, havia boatos, rumores. E fizemos as mesmas perguntas para todos. E depois fizemos uma espécie de cálculo e constatamos... Desculpem, estou falando GBT porque não havia as lésbicas nesse grupo. É só gays, bissexuais, trans e homens e mulheres heterossexuais. Então, a metade das pessoas que vivia com HIV... e que, além disso, era GBT, reportavam mais discriminação que a outra metade. Então, é como que um jogo de copos. Aqui eu tenho discriminação por HIV, agregamos mais um nível de orientação sexual e outro, e outro, e outro, e eventualmente, no final do dia, esta pirâmide de copos vai acabar caindo. Mas é importante que exista este mini estudo que vamos lançar e publicar este ano, confirmando o que já sabíamos. Níveis de múltiplas discriminações. Aqui, o meu desenho para mostrar o que a pessoa trans faz, que sofre com HIV, para entrar no mercado de trabalho. Normalmente busca a justiça. Vou avançar um pouquinho nesta parte, porque a Ana já tratou do tema de como se entende a discriminação, isso já com mais de 50 anos de estudos na área, e vemos a recomendação 200 que fala destes grupos supostamente mais vulneráveis.
E temos aqui os HSHs, homens que têm sexo com homens, e trabalhadores do sexo e transexuais também. Eu vou falar mais um pouquinho, vou fechar daqui a 2 minutinhos. E alguns países estão adoptando para uma lei de gênero, para promover não somente o tema de HIV, o aspecto de qualquer pessoa. O HIV é só um componente da vida. E tem muitos outros fatores. Mas para a população trans, sua identidade, seu nome, é a fundação do poder gozar de todos os direitos, sem nenhuma entidade, e sem ser respeitada pela sua identidade de gênero, e poder ir na escola, trabalho, etc. É o caso da Argentina. É um caso que aconteceu na Argentina. No artigo 3, fala de toda pessoa poderá solicitar a retificação registral do sexo e o câmbio de nome e imagens quando não coincidam com sua identidade de gênero e auto-percebida. Na Argentina, escolheram a autopercepção. E não que um psicólogo, um médico, uma psicóloga escolham qual é o gênero. E na Argentina, eles escolheram fazer pelo cartório. Se eu sou mulher, se eu sou um homem, eu posso ir no cartório e me inscrever. Isso é um exemplo que seria para pensar. Esse é um exemplo que o caminho da Argentina tomou. E quais são os direitos que se incluem quando são transformados? Trato digno, respeitar-se, ser respeitada pelas pessoas, e que tenha um nome no documento nacional. O nome de pila adotado deve ser registrado no cartório. Então quer dizer que está falando de âmbitos públicos e privados. Isso elimina o caso de Ernesto, que vai ao hospital, ainda acha que ele é Ernesto, mas o documento é Maria. Ele tem que ser tratado como Maria. Depois podemos falar um pouco mais ao respeito disso e aprofundar um pouco mais. E a Argentina selecionou muitas opções que em outros países escolheram outras opções. Em outros países vão mais pelo lado jurídico, pelo lado civil, e falam a respeito de garotos e garotas, pessoas que têm menos de 18 anos, e que tem outro caminho que pode ser tomado. E em alguns países tem um diário oficial, que se eu mudo de ente ou de gênero por 15 dias, se eu quero me chamar Érica, alguém se opõe a isso, e há pessoas que podem se opor a isso. Na Argentina não é o caso. Na Argentina optaram por autopercepção, que ninguém opine e fica para a pessoa mesmo. Tem que estudar muito mais esses efeitos, porque é uma lei geralmente nova. Estou citando num blog, uma nota que saiu num blog, um informe pequeno, 452 mulheres trans e homens trans dizem que 6 de cada 10 começaram a trabalhar e renunciaram a buscas de oportunidades laborais depois da lei. Não. Muita gente da sociedade civil no Chile e na Argentina, isso não garantiza que tenha mais oportunidades laborais, mas é uma boa ferramenta para ser utilizada. E o que fizemos no Chile com a ONU-AIDS,
convidamos os legisladores da Argentina para ir para Chile, trocar ideias com a civilização chilena, porque está em trâmite um acordo de lei, um projeto de lei, para que seja uma lei no Chile também. Era uma experiência para nós excelente. A Marcela Romero é a que se encontra aqui, a primeira, que eu citei o nome dela, que ela falou a respeito das dificuldades das pessoas trans, e ela falou da sua experiência, e ela na sua identidade, mudou o nome, e uma legisladora do Chile também. E foi muito rica, essa experiência foi muito boa. Questionando se cabia essa lei no Chile ou não. E eles vão decidir o que eles quiserem da lei. Mas estamos entrando em um ambiente neutro, para que possam trocar, cambiar ideias. E eu aqui vou fechar. E as estatísticas e os caminhoneiros e essas coisas, tem muita gente boa no mundo inteiro, no mundo laboral. E se monta estereótipos de caminhoneiros ou de algumas pessoas em algum setor. É muito importante nos desafiar e mudar esses conceitos. Esses 3 homens são da Conferência Nacional do Chile. Em Chile, se você é caminhoneiro, você tem que ter um documento de identidade. Que quantas horas você por dia trabalha e quantas horas você dorme. É obrigatório esse porte desse documento. Porque nós colocamos essa informação de HIV também nesse documento, ou homofobia nesse documento, que é obrigatório. Seria excelente. Todos os dias, 20 mil caminhoneiros abrem os documentos e dizem, não me importa a orientação sexual do meu companheiro, se ele é bom companheiro, não tem problema, não me importa. E essa é uma coisa muito positiva. Acabar com a homofobia é um desafio, mas acredito que estamos fazendo a nossa parte, diz o Juan. Eu estou dizendo que vocês estão fazendo a sua parte também, se nós podemos dar ferramentas para vocês. Vocês vão ser essas pessoas que mudam esse mundo. Colocar essas tesouras, tirar essas tesouras das pessoas. Muito obrigado para vocês. Eu queria só mencionar uma coisa, porque e depois agora mesmo vamos para almoçar cedo, né? Eu estava pensando que Eric estava falando muito do tema do trans, e estamos falando de homens que nasceram, que se percebem que são mulheres, essa identidade de gênero, ou o contrário. Então, de homem a mulher, mulher a homem. Mas tem 3 acórdãos recentes, bastante recentes, do Tribunal Supremo da Índia, que acaba de reconhecer um terceiro gênero. Também o Tribunal Supremo do Nepal e um caso da Austrália, de uma província que se chama New South Wales. Então, era só para mencionar que o direito nesta área está evoluindo, como o direito tem que evoluir, e esses casos não estão no manual, porque saíram depois, mas, como eu falei antes, na apresentação anterior, nas diapositivas, nos slides que vocês vão receber, ao final, eu boto o endereço da página web da OIT-SIDA, da ILO-AIDS, e temos uma base de dados e também uma página sobre a jurisprudência. Então, a intenção é que o manual é o mais atualizado que podíamos fazer, mas vamos, nessa página, acrescentar com toda a jurisprudência nova, e incluímos um resumo mais fácil para ler rapidinho, e o texto inteiro da decisão. Então,
temos essas decisões novas nessa página. E o que eu gostaria de pedir para vocês é que, se tiverem, no futuro, casos interessantes, não necessariamente um caso sobre um trabalhador trans ou uma coisa bem específica, mas uma decisão sobre os direitos dos trabalhadores vivendo com HIV, outros assuntos que vocês acham pertinentes, por favor, pensem em nós, porque podemos botar na página todas as decisões que conhecemos do TST, do ministro Lélio Bentes Corrêa, por exemplo, e outros, estão naquela página. Então, mas precisamos, porque 185 estados é muito, e somos uma equipe muito pequena, então precisamos também da ajuda de vocês. Por favor, me mandam e botamos as novidades também no sítio web para informar os demais, porque vocês também podem, como diz Eric, servir de modelo para nós. E, com isso, bom apetite, e nos vemos às 14 horas, é isso? Muito obrigada.